Hoje recebo um dos nomes mais respeitados do jornalismo esportivo brasileiro, com uma trajetória marcada pela credibilidade, pela paixão pelo rádio e pelo olhar atento às transformações da comunicação. Ele já acompanhou Copas, Olimpíadas e muito mais, e os bastidores que fizeram a história no esporte. Uma honra para mim conversar com Vanderlei Nogueira. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Silvia. É um prazer estar aqui atendendo ao seu convite para contar um pouquinho da história da gente. Olha, imagino, né, conversando com uma pessoa de tantos anos no esporte, você acompanhando, você faz parte, eu falo assim, que você faz parte do jornalismo raiz, né? Aquele jornalismo raiz que ia atrás da notícia, que fazia acontecer, e hoje a gente tem aí um jornalismo diferente. Fazendo uma alusão a tudo isso que aconteceu, você se impacta todos os dias com o jornalismo? Todo dia eu tenho um encontro com coisas diferentes. Então não tem rotina, né? Não tem aquilo que você tem que fazer todo dia. Eu fiz jornalismo esportivo quase a minha vida inteira. Fiz enterro, fiz carnaval, fiz São Silvestre 30 anos, fiz erupção, fiz terremoto. Terremoto. Fiz terremoto, fiz um monte de coisa. Então eu acho que eu tenho uma caminhada que me deu grandes emoções, Silvia. É um privilégio, não é? Privilégio, grandes emoções, momentos de grande alegria, de tristeza, conseguir equilibrar as coisas, o lado racional e o lado emocional, para executar o meu trabalho. Então, eu acho que estou tendo alguma historinha para contar. Muita história para contar, né? E a gente, eu não sei você, mas você começa a analisar um pouco a tua história, você se pega às vezes, porque parece que é um flash, né? A gente olha para o passado, parece que foi ontem. E é uma coisa que é uma história, por exemplo, a gente fala 10 Copas do Mundo, 10 Olimpíadas, sei lá quantas que você fez. Fiz muitas. Dá para você quantificar e valorizar, colocar isso dentro da sua história como uma linha cronológica? Você consegue? Ou tudo vem assim? Consigo razoavelmente, mas... Colocando o que foi mais importante, o que transformou a tua vida. Você para pensar nisso? Paro. E começo a pensar também, e muita gente toma surpresa. Como é que consegue? Como é que vocês conseguiam, vocês, né? Toda essa tropa mais veterana. Como é que vocês faziam algumas transmissões? Puxa vida, sem celular. Hoje é impensável. Nossa. Se você falar para alguém que vai fazer uma cobertura sem celular, o cara se suicida. Né? Então, como é que você fazia, por exemplo, a Copa de 78 na Argentina com a ditadura argentina? Sem celular. Né? Então, você começa a ver essa transformação tecnológica, o tamanho do gravador naquela época e o que você faz hoje. Né? Então, você é uma memória viva de tudo isso? Como é que você vai fazer transmissão na ditadura? Era aquele telefone preto, disco, né? E ainda mais com escuta do Serviço de Inteligência Argentina, quando você começava a contar aquelas histórias que você ouvia dos taxistas de tortura, aquela coisa toda, as mães... eternos taxistas bem informados da Argentina. Isso. As mães de maio e tal, caía a ligação. Então você sabia que tinha gente na escuta. Aí de 78, eu estou tentando ser rápido, né? De 78 pulamos para 82. Copa do Mundo na Espanha. Sim. Tá? Melhorou um pouquinho. Essa eu estava lá. Então. Já. Então, você não deve ter curtido celular. Né? Não tinha. 86, México. Essa foi aquela do terremoto. Só aconteceu, não era para acontecer, a Copa do Mundo lá, porque teve aquele terremoto na cidade no México. Foi milhares de pessoas. Mas teve depois. Teve, porque eles garantiram. Então, garantiram. E na volta, teve o terremoto, eu fui dar uma checada lá, fiquei lá, aí o terremoto me pegou. Né? Peraí, para. No México você fez primeiro o terremoto, depois a Copa? Eu fiz o primeiro terremoto, porque teve terremoto, então não vai ter Copa. Sim. Aí eu fui para o México para fazer a cobertura, porque possivelmente não teria o campeonato mundial. E aí, naquela cobertura, quando eu estava no hotel, veio mais um leve terremoto. Né? E nós fizemos a cobertura tal, antes da Copa. Vai ter, não vai ter? Vai ter, não vai ter? Voltamos. Na volta, teve uma escala em Bogotá.
aquela escala que você desce, desembarca. E tem uma correria no aeroporto. Eu fui ver o que era a erupção do vulcão Nevado del Ruiz. Morreram 25 mil pessoas. Foi uma cidade para o espaço. Eu deixei a minha mala, não embarquei, Claro. e fiquei lá fazendo a cobertura. Mas porque você quis ou Porque porque eu quis mandaram? fazer. Porque você quis. Eu tô Porque a lá. tua veia jornalística, eu quero ver isso. Aconteceu. Eu estou lá, eu era o personagem da rádio que estava lá Nossa. e fiz essa cobertura. Então, as coisas foram acontecendo. Aí voltamos para o México, na Copa do Mundo. Houve a Copa do Mundo, né? Sim. Fizemos a Copa... Porque, na verdade, eles queriam transferir para a Colômbia. Aí, num determinado momento, a Colômbia mandou um recadinho: não temos dinheiro para fazer uma Copa, temos outras prioridades. Voltou para o México, que já tinha feito a Copa de 1970. Sim. Então, tinha razoavelmente uma estrutura para realizar a competição. Mas eu lembro que eu cheguei lá, estava cheio de tapume, tudo fechado, a gente quase que não via nada. Isso. Né? Aí, do México à Itália, quando me perguntam, pô, essa Copa foi aquela que mais assim, te tocou? Se a gente não falar de futebol, foi a Copa que mais me tocou. Por que se a gente não fala de futebol? Não, porque o futebol em 90 foi terrível para a seleção brasileira. Ah, entendi. No sentido Foi de péssimo. resultado. Resultado, não interessa. Ah. Então, eu não vou para ver só o futebol. Eu vou ver para a cultura, o país, as pessoas, nossa. é isso que interessa. Que legal, né? que legal. Então, futebol é o jogo. Ali. Então, em 90 foi uma coisa diferente, porque eu fiquei 2 meses na Itália em 89, fazendo uma coisa chamada Viajando pela Itália. Nós fizemos uma série nas 13 cidades que sediaram a Copa do Mundo. Nossa, que delícia! Então, eu saí de Udine. Eu estou falando eu porque fui sozinho. Então, de quando Udine, você fala isso, você fez essas... isso, e gravamos, né? Gravei. Então, de Udine até o pé da bota. Nossa, então, as 13 que cidades da maravilha. Copa. E era muito legal, Silvia, porque... Por isso que ela foi marcante, né? Porque você ali, você estava em casa. Então, é muito legal, porque a cada cidade eu ia e queria saber quem era o cantor da região. Por exemplo, Lúcio Dalla. Lúcio Dalla, que virou um sucesso e tal, mas aí ele estava começando a lançar Caruso, que é uma coisa maravilhosa, que é o cantor de Bolonha. Então, você foi passando cidade por cidade. E cidade por cidade. Aí Pepino de Capri. E aí a coisa vai descendo. Nossa, muito bom. Foi legal. E ainda existia, hoje não existe mais nas rádios e nas emissoras, mas ainda existia um negócio antigo, né, chamado discoteca. Sim. Certo? LP e tal. Então eu comprava os discos dos caras e eu trouxe uma mala de discos. E aí... Você tem ainda? Não, eu entreguei para a rádio, ela pagou a conta. Ah, tá. Eu trouxe para ela, ela colocou na discoteca da Jovem Pan. E aí, a conclusão de tudo isso foi o Vaticano. Eu fechei a nossa série no Vaticano, né? Com aquela audiência arranjada pela Rádio Vaticano, os companheiros nossos, aquela mais ou menos um grupo pequeno de pessoas. Então, foi muito legal, porque tem a voz do Papa. Enfim, foi muito bacana. Aí a Copa do Mundo de 90 veio, eu já tinha feito 89, nós fizemos uma série, né, na rádio, era uma cidade por dia, toda tarde, na Jovem Pan. Era o São Paulo agora da Jovem Pan. Aí teve a Copa do Mundo, que foi espetacular de novo, embora a seleção tenha feito uma apresentação muito fraca. Mas o que marcou também, para fechar, foi que lá é que começou o primeiro show dos Três Tenores. Nossa! Plácido Domingo, José Carreiras e Luciano Pavarotti, que foi na Termas de Caracalla, em Roma. E diferentemente de agora, esse show acontecia um dia antes da Copa terminar. Nossa! Entendeu? Você tinha tempo de ver? A seleção já tinha ido embora. Ah, você ficou... 90% da imprensa, você sabe como funciona, saiu o Brasil, acabou para nós. Você não? Certo? Não, porque eu tinha a chave do nosso estúdio em Roma.
Então eu tinha que ficar até o final para fechar. Ah, você que fechava a porta. Eu e o técnico. Aham. Então nós estávamos lá, amanhã vai acabar a Copa sem o Brasil, e tinha esse show. Fomos lá. Você e o técnico? E ele dobrou lá e pediu o som emprestado, que não era vídeo, era só áudio. Né? Então, era só Na época áudio. era só áudio que você mandava, áudio. tá? Então, ele pediu o som emprestado perto de uma caixa acústica e fez aquelas gambiarras que você, que é uma jornalista experiente, sabe que eles fazem milagres. Sim, não é isso? Os técnicos fazem milagres. Fazem milagres, né? E aí colocou aquilo lá para funcionar, um som legal. Falei, vamos transmitir para o Brasil. E nós transmitimos sozinho esse primeiro show para o Brasil. E os caras ficaram com dó, entre aspas, da produção lá, e que deu o roteiro. Olha. Então parecia que eu estava no palco. E você falando, porque era rádio, né? É rádio. Então eu estava lá no cantão, lá no fundo, de Termas e Caracalla. Eu falei, e agora Luciano Pavarotti vai cantar Nessun Dorma. Tá? E entrava a música. Nossa, então, ficou show. Então isso marcou muito. Você sempre foi um jornalista que tinha esse lado extra da coisa, né? Porque você não era só de ir lá, fazer o teu trabalho e pronto. Não. Tinha todo um contexto eu aproveitava se alimentar de tudo isso, que deve ter sido maravilhoso. Exato. Eu aproveitava o tempo, porque eu achava muito pouco fazer só isso. Para quem está lá, eu não vou viajar toda hora. Eu viajei a vida inteira, mas eu não vou viajar toda hora. Dificilmente eu vou passar para cá. Fui para a Colômbia para fazer eliminatórias da Copa do Mundo e fui entrevistar o guerrilheiro do M19. Mas Vanderlei, você se enfiava lá. Peraí, espera um pouquinho agora na transmissão que eu vou entrevistar o guerrilheiro. Dava tempo de fazer tudo. Mas você que mesmo se pautava, você mesmo se produzia tudo? Entrar em contato com os meus amigos dos jornais, a gente faz muita amizade, né? Então, os jornais locais, dizia que eu tinha vontade de entrevistar, vocês têm algum contato para lá para o Brasil, e eles sempre têm contato com essa área política, né? De esquerda, de direita, enfim. E era uma época que a guerrilha era muito pesada. Nossa, inclusive sequestrando embaixadores e outras coisas. Era guerra com o governo mesmo, de narcotráfico, essas coisas todas. Mas aí você foi até lá? E fiz a entrevista com um dos líderes lá, aproveitando a viagem lá, porque o Brasil ficou vários dias lá, a seleção brasileira, participando de eliminatórias. E deu tempo de fazer. A gente viajava pela Cordilheira com muita frequência. Hoje é mais difícil. Hoje já não vai mais, é off-tube. Não viaja. A seleção para jogar na Bolívia vai só no último minuto só no último minuto. Então, você veja, o Brasil precisava jogar no Equador e nós estávamos já jogar em Quito. E a gente estava num local que estava muito distante, não tinha voo, alugamos um jipe e fomos pela Cordilheira. Nossa, que lindo. Você entende? Você fotografava tudo isso? Eu tenho colocado toda quinta-feira, aquela memória, né? Toda quinta-feira, TBT, né? Aquela coisa toda. Eu sempre coloco fotos. Então, eu coloco fotos. O teu Instagram? É isso? Eu coloco em todas. No meu Instagram, no meu Facebook, Twitter, TikTok. Eu coloco lá. Toda quinta-feira eu coloco uma fotinha lá. E coloco também o grupo de jornalistas que a gente fazia coisas juntos e tal. Conto algumas dificuldades de transmissão. Enfim, mas era... sempre foi muito fascinante. Na época, o Luciano do Vale, que eu trabalhei muito tempo com ele. Grande o Luciano do Vale, ele falava assim, né? Na época, olha que eu comecei depois de você. Ele falava assim, aqui o nosso jornalismo é o seguinte, luzes, não tem. Câmera, não tem. Só tem ação. Só tinha ação. É isso? É verdade. Não tinha nada. Porque as pessoas não acreditam que não tinha nada. Eu acho bacana. Dos objetivos desse podcast é contar para uma geração que esse clique que eles dão agora, escuta, demorou. E é um passado recente, Vanderlei. É perfeito. Para muita gente, o mundo começou faz 10 anos. Isso mudou na cabeça. Claro, se você abrir aí análises científicas, eles vão mostrar que geração é 25 anos, mais ou menos. Cada 25 anos é uma geração, né? 100 anos, 4 gerações, aquelas coisas todas. Isso é o que está escrito. Na prática, 10 anos. Para muita gente, o mundo começou faz 10 anos. Então, eu acho que esse tipo de conversa que a gente tem é importante para falar. Né? Eu falei de Copa do Mundo. Você imagina,
O Brasil participou da Copa do Mundo em 2002. Eu já pulei aí a França, essa coisa toda. Mas, a Alemanha, né? Mas 2002. Primeira vez na história em 2 países. E Japão, lá para o outro lado. Japão e Coreia. Mundo. Japão e Coreia. Né? Então, foi uma surpresa. Você foi? Fui. A Jovem Pan... Imagino você se preparando. Não, o mais engraçado é que houve uma briga. Para Japão e Coreia, para já ativar lá os seus contatos. Briga. A Jovem Pan brigou com a Globo e não comprou os direitos. Primeira vez na história que a Jovem Pan não transmitia uma Copa do Mundo. Primeira vez na história. Não houve um acordo comercial e não transmitiu. Foi uma decisão da emissora, achando que a conversa não foi bem conduzida pelos detentores dos direitos. Não aceitando, por exemplo, que, um fato, o doloroso, entre aspas, fuso horário. Meio-dia aqui, meio-dia no Japão. Normalmente, quem vai assistir um jogo às 3 horas da manhã não vai ligar o rádio. Ele vai ligar a televisão. Então, você não pode fazer um preço melhor? Leve em conta isso. Nós somos só rádio. Não, o preço é esse. E aí, decisão do seu Tuta. Então, não vamos fazer. Eu pensei que ele ia desistir no dia seguinte. Não, nossa, foi uma loucura. Meu Deus, não vamos fazer a Copa do Mundo. Primeira vez na história. Jornalista. Primeira vez na história. Não? Aí fui para casa muito chateado, porque eu que tinha ido no Rio de Janeiro conversar com as pessoas, lá na sede da Globo. Você foi negociar? E falei, puxa vida, tomara que amanhã ele reconsidere e faça um parcelamento, enfim, alguma coisa que possa permitir adquirir os direitos. Aí cheguei de manhã, Silvia, a recepcionista, olha, o seu Tuta quer falar com você. Falei, já sei. Acho que ele voltou atrás. O senhor quer falar comigo? Quero. Já sei, o senhor voltou atrás. Não, nós não vamos fazer. E o que nós vamos fazer? Eu falei, eu não tenho ideia, nesse instante. Ele falou, quem é que falta nessa seleção? Eu falei, Romário. Contrata o Romário. Como contrata o Romário? Contrata o Romário. Sabe o que a gente vai fazer? Ele viajava, talentoso, homem de televisão, né? A família nasceu nesse segmento. E ele falou, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai montar um grande estúdio, sala enorme como essa, enorme, microfones, telão, porque a gente não pode transmitir o jogo, mas nós podemos comentar o jogo. Então, com toda a equipe, e nós vamos contratar alguns convidados para reforçar ainda mais. E a gente vai fazer um anúncio. Nós temos um anúncio lá, em todos os jornais. Assista pela TV Globo e ouça a Jovem Pan. Eu comecei a delirar, né? Falei, eu acho que esse negócio vai dar certo, cara. Porque é novo, né? É novo, né? Uma coisa nova, né? Que coisa, bacana. Eu falei, posso melhorar essa ideia? Pode. Por que o senhor não contrata um time inteiro? Será que o senhor quer fazer uma loucura? Quem, por exemplo? Os caras do momento. Vanderlei Luxemburgo, que naquele momento estavam todos por cima, só não estavam na seleção. Tá. Né? Técnico, Vanderlei Luxemburgo. Preparador físico. Era um sucesso, você vai lembrar. Moraci Santana. Opa! Tá certo? Só nome top. Leão. Capitão do Tri, Carlos Alberto Silva. O árbitro que era polêmico naquele momento, Godoy. Nossa, só fera. Só fera. 11. Zagallo. Neymar, Romário e mais 10. E além da equipe inteira. Uma loucura, né? Fantástico. Ele gastou mais do que iria gastar comprando os direitos. Mas era uma coisa pessoal. Coisa pessoal e uma coisa nova. E vai explodir. Ou não vai, ou explode, ou arrasa. Uma coisa vai acontecer. Né? Quando terminou toda a Copa, a clipagem
era desse tamanho, porque o pessoal Nossa, queria... mídia claro, o cara espontânea. queria saber. Estava vendo o jogo, mas o que o Romário falou desse lance perdido? Isso. Foi pênalti ou não pênalti? Deixa eu ouvir o Godoy lá. Perfeito. Fisicamente está bem ou não? O Moraci está dizendo que não está muito legal. Enfim, então foi uma coisa bacana. E ele chegou 3 meses antes da Copa, 4 meses antes da Copa, disse, olha, está tudo maravilhoso, vendemos todas as cotas, muito mais do que venderia se fosse uma transmissão, entre aspas, normal, mas a gente precisa da ponta da flecha na Ásia, e eu quero que você vá. Eu falei... Tinha que ir. Ele falou que era que você vá. Eu falei, seu Tuta, eu sou clandestino, não tenho credencial, não tenho nada. Certo? Ele falou, mas eu sei que vai dar um jeito. Nossa, ainda mandava você dar um jeito. E aí, fantástico. E aí, embarquei. É porque não é dar um jeito ali na esquina, é dar um jeito no Japão E na Coreia. e na Coreia. E dá um jeito. Isso está no livro da rádio, tá? Tem um livro lá, tem essa história toda. Dá um jeito. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Comecei a me movimentar para encontrar um local, um hotel. Lá, um hotel. O Brasil ia ficar numa cidade chamada Ulsan. Você fez essa Copa, não? Não. Tá. Eu fiz, mas daqui do Certo, Brasil. Certo. O Brasil ficou numa cidade chamada Ulsan, que é onde produz a Hyundai, Tá. tá? Indústria automobilística coreana. Lá foi a chegada da seleção brasileira. E eu precisava de um hotel lá. Não conhecia ninguém, nada, zero. Não tinha contato nenhum, não tinha direitos. Não tinha os teus amigos lá? Não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí localizei uma pessoa, uma mulher, que falava razoavelmente português. O meu forte é a Coreia do Norte, não é a Coreia do Sul. Então ela marcou um hotel lá para mim, em Ulsan. E eu embarquei aqui, 2 malas, Nossa. sozinho, fui embora. Atrasou a chegada em Seul e eu perdi a conexão. Então eu cheguei em Seul, não sabia para onde ir, né? Com 2 malas, fora do horário. Eu falei, e agora o que eu faço aqui? Eu falei, já sei, me falaram, passou na minha cabeça que o transporte ferroviário é um sucesso aqui. Eu vou para a estação ferroviária. Táxi, estação ferroviária. Cheguei lá e eram fervendo mesmo, escada rolante e tal. Tudo em coreano. Você falava inglês? Ninguém falava nada lá. Tá. Não tinha um yes lá, nada. Eu fiquei procurando, encontrei lá uma bandeira da American Express. Opa, já estou reconhecendo alguma coisa. Imaginei que lá fosse vendagem de ingressos, de passagem, de tickets, e era. Fui lá, tentei me comunicar com o cara, sei o quê, papapá, ele deu, paguei, peguei o ticket lá, a única coisa que eu entendia no ticket era a plataforma. Um número já. Um número lá, plataforma 7, não lembro qual é, 7 é o número, né? 7. Fui lá, tem parado, todas as portas abertas. Eu falei, mas aqui, entrei, telão da LG em cada vagão, um negócio chique, bacana. Tecnologia. Já em 2002. Telão lá. Aí o tempo, fechou a porta, tem o horário certo, eu sozinho. Tá. Aí começou, e não parava em nenhuma estação, só via aquela claridade quando passa numa estação. Sim. Né? O ticket que você comprou não parava em nenhuma estação. Eu sabia que se parava ou não parava. Eu comprei para Ulsan. Se vai ter escala ou não, eu imaginei que fosse parar em Ulsan. Então, passou. Chegou no final de mais de 1 hora viajando, um trem de alta velocidade, parou, abriram todas as portas dos 2 lados e falou, aqui é ponto final, né? Tinha pessoas em outros vagões, saíram, tinha aquele sensor, então as pessoas, era o último trem, as pessoas passavam na plataforma e a luz ia apagando. Como eu estava carregado, eu era o último. Então as pessoas, rapidinho, né, e eu puxando a bagagem. Colete de jornalista e fui colando. Chego na ponta da estação, tem uma escadinha e tem um cara bem vestidinho, bonitinho, luva branca, tipo chefe da estação, e era Quepinho, Mr. Kim. Todo mundo é Kim, né? Kim.
Aí eu tentei falar com ele, zero. E peguei e mostrei o voucher do hotel. Ele olhou, quando ele olhou e fez assim, ó, eu falei, ferrou, né? Tinha um mapinha, um quadro. Ele é muito. Esse hotel é aqui, deu para entender. E você está aqui. Eu estava quase 100 quilômetros para frente. Ai. Não era lá. Então, o que eu faço? Escadinha, porque o cara conseguiu explicar que no dia seguinte tinha um trem, o trem operário dos caras que trabalhavam na Hyundai. Saíam daquela cidade e iam trabalhar na Hyundai. Então, todo parecia time de filme de ficção, todos de macacão cinza e capacete branco. São os operários que no dia seguinte. Isso que eu vi depois. Estou sentado lá esperando, vou esperar a madrugada. Aí acho que ele ficou com dó. Passou uma meia hora, ele veio lá, bateu nas costas, me levou na sala dele, você acredita? Sala dele, apontou o sofá para eu ficar lá, ou dormir, ou descansar. Me deu um chá, porque estava frio. E mímica. E que falou que... Mímica. Ele fazia mímica em coreano e eu fazia mímica em português, dizendo que entendia. E que ele viria me buscar. 6 da manhã ele veio me buscar, me levou até a plataforma do trem operário. Eu era o único cara diferente que estava dentro do vagão. Cheguei em Ulsan. Claro que não poderia ser tão fácil. Tinha 4 hotéis com o mesmo nome. Silvia 1, Silvia 2, Silvia 3, Silvia 4. Eu fui procurar e eu estava no 4, então demorou para chegar. Bom, cheguei no hotel. Para fechar essa passagem. O Brasil, sempre o futebol, sempre com o nariz arrebitado, não aceitou o hotel oferecido pela FIFA. E eu não poderia nem passar na porta do hotel, porque eu não posso, não tinha credencial, e não poderia atuar no território FIFA. Sim. Certo? A seleção caiu no meu colo. Veio para o meu hotel. Não acredito. Lá estava Fátima Bernardes e mais 1 ou 2 jornalistas, os 3 que queriam paz, porque fugiram e também dançaram, porque a seleção foi para lá, virou um inferno. E eu... Foi para o seu hotel? Eu não podia nem encostar na seleção e a seleção veio encostar em mim. Olha... Você tem sorte, eu acho. Você não tem? Tenho. Não me queixo. A notícia vai até você. Não me queixo. Por quê? Aí, tem um final, vamos lá. Aí não poderia entrevistar. Meus companheiros me ajudaram muito. Quem poderia ir com a seleção me passava material. Os repórteres. Ali estava tudo em casa. Em casa. E eu poderia fazer coisas que eles não faziam e eu passava para eles. Por exemplo, a Coreia estava em momento de eleição presidencial. Você pegava o outro lado. Então, o cara foi fazer comício na porta da Hyundai, como fazem aqui na porta da Volkswagen, por exemplo, aos metalúrgicos. Eu subi lá e gravei o candidato que depois venceu. Claro que eu não entendi nada, mas ele estava prometendo melhoria na vida dos metalúrgicos. Só podia ser isso, né? Comunicação não verbal, não verbal, é certeza. E foi muito bom porque eu entrei no Jornal da Manhã, Joseval, que você conheceu, conhece. Joseval estava apresentando 7 horas da manhã. Joseval adora contar essa história aí. É fantástico. Não atua, mas assim, tudo que aconteceu nessa vozeirão lindo dele, Copa. Ele pela manhã. E atenção, vamos a Ulsan, sede da seleção brasileira. Lá está o repórter Vanderlei Nogueira, ao vivo. Um celularzinho, Silvia, desse tamanhozinho assim, a Copa inteira, não caiu uma ligação e não acabou a bateria. Nossa. Fantástico. 2002. Só para você lembrar. Aí, ok, Joseval, falamos de... aqui são tantas horas e tal, final de tarde, aí início da manhã, você está apresentando o Jornal da Manhã. Aqui, o candidato à presidência da República da Coreia, falando aos metalúrgicos da maior indústria automobilística do país. E no carro de som do cara... Tá aí o cara, aqui, kkk. E aí eu volto e falo assim, aí está o candidato Xing, não lembro o nome, dizendo que quando ele assumir
a vida dos metalúrgicos desse país irá sensivelmente melhorar. Voltamos ao Brasil. Joseval Peixoto, ele entra e fala assim, não acredito. Então, essas coisas que marcaram, né? Porque, assim, quando você escuta uma história dessas, veja, não tem nada pronto. É improviso. Foi tudo construído. Você foi atrás de tudo. As coisas aconteceram porque você se movimentou. Foi muito bom. Você pode, já que você começou lá atrás e tem acompanhou a memória... Falei demais, desculpa. Não. A história tem que ter começo, meio e fim. Quando você olha, você faz uma análise dessas transformações todas. Foram para melhor ou para pior? Eu sempre acho o jornalismo de hoje. Eu sempre acho que, bom, tecnologicamente, muito melhor. É melhor a imagem, é melhor o som, é menor a dificuldade. É óbvio que se não tivesse a dificuldade que nós enfrentamos recuando alguns anos, talvez fizéssemos até coisa muito melhor, coisas melhores, sem dúvida. Então, tecnologicamente, ok. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as dificuldades de hoje assustam em demasia. Quando alguém chega assim, eu não fiz uma transmissão, eu não fiz uma entrevista porque acabou a bateria. E pronto. Não deu porque acabou a bateria. Para quem enfrentou grandes dificuldades, é um pouco mais difícil aceitar isso. Você fala, pô, como assim? Você poderia ter... Missão dada tem que ser missão cumprida. Você poderia ter encontrado um atalho para fazer e tal. Eu entendo que são outros tempos. Eu acho que quem sofreu um pouco mais, né, se você colocasse numa balança, o peso de sofrimento hoje para se fazer uma cobertura é menor. Nossa, quase nada. Eu procuro encontrar palavras porque eu não quero que as pessoas se ofendam, mas é menor. Além das dificuldades que os jornalistas enfrentam, por exemplo, com assessorias que blindam, impedem que você se aproxime do personagem. Antes não era assim. Não era assim. Quer dizer, você passa dias sem ter contato com um jogador importante, por exemplo. Sim. Né? Não é esse que você queria entrevistar, ele manda um que não tem grande expressão, ou não manda ninguém, ou pura e simplesmente suspende a entrevista que está programada. Né? Então, não é culpa do repórter, ele está lá, mas todas as portas são fechadas. Por conta agora das assessorias todas que blindaram os jogadores, eu acho sempre que o assessor é um funcionário. Né? Ele não tem poder de decisão. Isso é decisão de direção ou até mesmo do personagem, que se mostra, digamos assim, tratável, mas, na verdade, ele orienta para que não se aproximem. Você é uma grande jornalista, você sabe que efetivamente é isso que acontece. Recuando um pouquinho no tempo, não era assim. Você tinha entrevistas diárias. Nossa, você falava diretamente com quem você queria. Zona mista. Opa! Zona mista. Eu estou aqui... Vai passando tão democrático, né, zona mista? Você quer parar? Democrático. Para. Não quero parar, continua. Passa direto. Sim. Jogo limpo. E eles paravam pela gente. Pelo personagem. Não era nem pela emissora. Parava pela Vanderlei. Peraí, o Vanderlei está aqui, deixa eu parar. Você levanta o seu microfone e o cara sabe que você vai entrevistar. Foi assim em todas as Copas, né? Nas principais Copas. Então, essas passagens todas, eu acho que são muito importantes. E saber que houve vida recuando um pouquinho no passado. Então, mas a gente está falando, a tecnologia chegou, só que o jornalismo, num equilíbrio aí, diminuiu no sentido de, vamos dizer, falta de improviso, falta de estratégia. Estou falando... Veja, não estou aqui desmerecendo os profissionais de hoje. Claro eu estou apenas fazendo uma comparação do nível de trabalho que a gente tinha para fazer uma notícia e se isso pesa hoje. Eu acho o talento do repórter. Pesa. Não é falta de talento. É falta de talento. Eu não tinha... Nós, naquela época, recuando... Nesse tempo que nós estamos falando, nós não tínhamos tanta blindagem. Se você não quiser fazer, se você não quisesse fazer, você não faria. Agora, se você quisesse fazer, você teria chance de realizar um trabalho legal. Entendeu? Quer dizer, porque você vai dormir na porta da concentração, você vai fazer alguma coisa diferente. Hoje, você não pode passar na porta da federação. Não é que você não pode dormir. Você não pode passar. Onde é que a seleção dorme onde?
Vai, Teresópolis. Você não entra em Teresópolis, na Granja Comari, por exemplo. Estou falando da seleção, mas vale para todas as equipes. Né? Futebol. Então ficou mais difícil trabalhar. Muito difícil. Hoje, por exemplo, numa coletiva de imprensa, antigamente você chegava de uma outra forma. Hoje você tem que aguentar ali o que é e pronto. Não tem réplica. Não tem réplica. Essa é a primeira coisa. Faz a pergunta, responde, você poderia encaixar uma réplica, mas, professor, ou fulano, não tem. Outra coisa, tem 50 entrevistadores na sala de imprensa. São feitas, vou exagerar, 10 perguntas, e mesmo assim o assessor de imprensa ou a assessoria entrega o microfone quase sempre para os mesmos personagens da imprensa. Máfia. Não sei se é máfia, mas seguramente serão, ou são quase sempre, perguntas dóceis. Entendi. Então, se eu pegar esse aqui, ele vai bater muito, então não. Ele vai fazer uma pergunta incômoda. Então, se eu puder poupar o professor, entendi. Se eu puder poupar o personagem, eu dou para você e não dou para si. Então, você acha que a relação hoje, o atleta e os repórteres e o jornalista, não mudou muito? Eu acho que é uma relação profissional. Mas não é o mesmo respeito de antes? Eu acho que é muito fria. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é diferente. Isso mudou para pior, eu acho, sinceramente. A gente vê algumas coisas que aconteceram no passado, comportamento de entrevistados e de jornalistas. Nós tivemos um repórter muito importante que você conheceu, o Eli Coimbra, que morreu. Num determinado momento, a Record não comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo na França, em 1998. E, pela dificuldade, eu senti na carne na Copa seguinte, né? 2002, 98. Ele também não podia entrar no território FIFA, onde treinava a seleção brasileira na França. Então, ele precisou ficar num quarteirão, afastado um quarteirão do centro de treinamento, e aí a Record, muito boazinha, fez uma barraquinha para ele, para não tomar sol na cabeça, chuva, essa coisa toda. Ele ficava lá. E a turma, os outros jornalistas, levavam informações para ele, faziam os boletins para a Record. Pronto, tá legal. Mas um personagem que eu sempre respeitei, morreu e continuo respeitando, todo jornalista deveria respeitar, chamado Zagallo. Todos os treinos, saía do centro de treinamento, caminhava o quarteirão, ia até a barraquinha do Eli Coimbra para dar entrevista para ele não ficar sem uma voz da seleção. Por causa do Eli? Por causa do Eli. Que legal isso, não sabia disso. Estou contando para você, e isso fez com que, obviamente, todos os repórteres respeitassem ainda mais o Zagallo. Sim. Porque hoje é com o Eli, mal sabia eu que seria vítima disso em 2002, que não poderia também ingressar no território FIFA. Então, isso hoje é impensável. Nem que eles queiram. Não tem mais. Isso aí. Nem que eles queiram falar. E você teve, justamente por conta da tua história, contato com grandes craques. Grandes ídolos. Sim. Fazendo uma comparação para hoje, continuam sendo grandes ídolos, grandes craques, pessoas que você respeita? Sem dúvida. Hoje... Um personagem, Zico, por exemplo. Não, Zico é lá de trás. Estou falando dos novos agora. Esses novos jogadores, a nova seleção, o que você vê hoje... Eu acho que tem personagens respeitáveis, sem dúvida. Só que eu acho que o contato... No tratar. Mas o contato é quase nenhum com os repórteres. Quase nenhum, Silvia. É só aquele momento de entrevista no clube, se por acaso acontecer, ou uma prioridade para os detentores de direitos de transmissão. Mesmo assim, eles enfrentam. Hoje, as emissoras que pagam também enfrentam. Está no contrato lá que eles têm que dar entrevista. E dá, mas é o formal. É o mínimo. É o mínimo necessário.
Tá. Você pode ver que dificilmente você vê entrevistas diferentes. Você vê aquela entrevista que é feita no campo, que é usada de várias maneiras, em vários horários. Entendeu? Aí entram os comentaristas falando alguma coisa, o repórter completando, recheando a matéria. Mas a entrevista mesmo é muito raro. As entrevistas são feitas normalmente com ex-jogadores que têm alguma coisa para contar, detalhes. É diferente. O Brasil foi eliminado dolorosamente no México. Primeiro na Espanha, depois no México. Mas na Espanha, o presidente ainda era Gilito Coutinho. Eu queria entrar. Nem bem foi eliminada a seleção brasileira na Espanha, eu entrei entrei na concentração. Era outra coisa. Entrei na concentração e eu chamei Paulo Roberto Falcão para entrevistar. Minutos depois da dor, o corpo ainda estava morto. Estirado. O Brasil ainda estava com o corpo sobre a mesa. Chamei o Falcão, veio e deu uma entrevista. O Sócrates passa e eu chamo áudio, né? A gente escolhia, né? Áudio. O Falcão está respondendo, eu falo, Magrão, só um minutinho. Me desculpe, não dá para falar, Vanderlei. Ok. Então, isso é impensável hoje. Tinha um contato diferente, uma coisa diferente. Assim, eu acho que até um privilégio nosso, né? De ter esse contato, foi um privilégio nosso. Quem viu e quem sentiu esse tipo de momento, eu fico até triste, porque dificilmente os repórteres hoje vão conseguir viver isso. Não. E eu repito, ele está lá, sai, vai no local, fica esperando, fica do lado da porta, anda, corre. As portas vão todas fechadas. Esse é o maior desafio do jornalismo esportivo hoje? Eu acho. É o acesso aos atletas? Eu acho. Imagina, Silvia, se coloque no lugar do personagem, do torcedor que está no estádio, está sentado na cadeirinha dele lá, com rádio ou então agora com telefone. Tá? Ou está em casa. Esse cara, dentro de 10 minutos, vai começar o jogo. Aí ele ouve a Silvia entrevistando, por exemplo, o Neymar no centro de campo. Neymar, vai começar o jogo, você vai falar com ele qualquer coisa, não sei o quê, tá bom o jogo para você, sai e começa o jogo. O cara que está na arquibancada ou em casa, ele curte aquilo, ele fica olhando, nossa, ela está saindo, acabou de ouvir o Neymar, agora vai começar o jogo. Ninguém entra no campo hoje. Fica todo mundo cercado, você não pode se deslocar para lá ou para cá. Acaba o primeiro tempo, todo mundo entrevistava. Agora, o que vocês vão fazer no segundo jogo? Na saída já, né? Isso, o que vocês estão fazendo no segundo tempo? No segundo tempo, está perdendo, vai segurar o resultado, vai fazer não sei o quê, você tomou uma pancada, está todo mundo ouvindo. A curtição, para quem acompanha o futebol, é maravilhoso. E para fechar, a cerezinha de bolo. Acabou o jogo, todos nós entrávamos no vestiário, pegávamos os caras pelados. Eu fazia de propósito, pelado para chuveiro, colocava o microfone pertinho do chuveiro para o cara ouvir lá. Ele está em casa. Está em casa, o cara está tomando banho, ensaboando o corpo. Você falava? Está aqui no chuveiro. Claro, e está dando entrevista. As pessoas gostam disso, né, Vanderlei? É maravilhoso isso, para quem está ouvindo. É o bastidor. Eu gravava a batida da chuteira, o eco, no túnel. Atenção, acabou o jogo, eu estou no fim do túnel. Sério? Claro, o time está voltando para o estádio. Um estádio que permitia fazer isso, eu digo, sonoramente, o Morumbi. Sai do campo e vai para o vestiário do São Paulo, por exemplo. Os repórteres chegavam no vestiário antes do time sair do campo. Então, quando eles vinham para o vestiário, a gente já estava esperando. Então tem, 50 metros. E vem pertinho. Isso. E eles vêm caminhando no túnel, todo mundo de chuteira, batendo. E você, o cara está... Eu estou com o retorno aqui, estou ouvindo. Espetacular. Olha, por exemplo, o Careca está vindo.
Você entendeu? Você punha no chão ali para... Porque eu pegava o som e ele chegava, caraca, antes de entrar no vestiário, camisa toda enlameada. Olha, Então, quando falava, tá saindo do túnel, você punha o rádio, o microfone no chão. Encostar, porque batia, né? Então, olha você a pegava. ideia, mas isso é coisa tua, ideia Eu tua. sei, mas qualquer um poderia fazer. Eu só estou dizendo que tinha essa chance. Hoje, a chance de você entrar no vestiário é zero. Não entra mais. Tudo bem. Sofisticaram, mas perdeu o charme. Perdeu, né? O torcedor não ouve mais isso. O cara que está na casa dele não ouve mais isso. O cara que está no carro, no terceiro tempo, por exemplo, que a gente fazia, certo? Que ele estava no carro, já estava indo para casa e o cara estava no banho. Então eu vi o cara tomando banho, falando, não sei o que, gritaria de vestiário, aquela coisa toda. Tudo isso fazia você curtir. O que foi o diferencial? Você lembra? Quando o Luciano do Vale colocou o Show do Esporte e colocava as transmissões antes. O diferencial da nossa audiência era o antes e o depois. Sem dúvida. A gente ficava desde as 11 horas da manhã até o jogo era 4 horas da tarde. Desde as 11 horas, mostrando tudo, chegando, o cara fazendo o churrasquinho, não sei o quê. Era isso que prendia. Silvia, saía do Vale do Anhangabaú dentro do ônibus, com o torcedor indo. Transmitindo. Dentro do ônibus. Carro de reportagem atrás do ônibus para conectar a ligação, a frequência do microfone, e dentro do ônibus. Nossa. Então, era uma curtição. Você ficou no meio de alguma torcida, assim, já? Várias vezes. E qual que é a pior de todas? Não, pior não tem. Pior no sentido de... Não, vamos falar melhor. Quando a gente ficava, os caras eram na base da curtição mesmo. Né? Era Sempre foi respeitado, né? Felizmente. Sempre. Sempre. Pelos torcedores, por tudo. Felizmente. Eu acho que é uma época mais romântica, né? Por exemplo, hoje a gente tem torcidas únicas, hoje a gente tem o VAR, hoje a gente tem um futebol mais aplicado, né? Mais aplicado, mas eu acho... Eu estou dizendo o entorno. Sabe? Mais engessado. Eu preferia que fosse um pouquinho mais aberto, mais maleável. Eu acho que seria muito mais gostoso. Do jeito que era. Do jeito que era, claro. As pessoas, claro. Essa divisão de estádio, tudo isso para você não funciona. Seria ótimo. Agora, hoje, eu reconheço que é muito difícil. Eu até respeito a decisão das autoridades, porque precisa ter muita coragem de você falar, Silvia, leve o seu filho, o seu parente, o seu pai, alguém da sua família, num clássico. Seria obrigação que dessem segurança para você poder fazer isso. Mas não tem jeito. Eu até tenho uma palavrinha que eu coloco em todas as redes sociais quando eu coloco um vídeo de uma briga, por exemplo, torcida A contra a torcida B, espancamento e tal. Eu só escrevo uma coisa, tem jeito. Só isso. Porque realmente não tem jeito. Porque você sabe que, às vezes eu fico pensando, né, quando a gente está olhando, com toda essa tecnologia, separando torcida, enfim, com tudo que foi usado. Sempre tem. Então, o torcedor, o ser humano, o torcedor, isso não vai mudar, a paixão não muda. Muda a paixão? O cara fica exacerbado, ele fica completamente doido por causa do time. Não vai mudar isso. Tem que mudar o ser humano. Claro, não vai mudar isso. Agora, se você punisse, de que forma? Quando você vincular o comportamento da torcida ao time, pode melhorar. Porque se você pisar na bola, o seu time vai ser duramente punido, vai perder um ponto, vai ter que pagar multa, essa coisa toda. E os outros torcedores vão cobrar você. Entendeu? Mas já tem a coisa de se tiver briga, já tem porta fechada, já tem algumas punições já, né? Sim, mas e o que acontece com quem provocou isso? Nada. Ah, tá. Eu prego que o clube que se sentiu prejudicado, perdeu dinheiro, teve que pagar multa, processe você por perdas e danos. Eu vou ficar... O Santos, por exemplo, 6 jogos sem jogar na Vila Belmiro. Aliás, os caras fizeram uma bobagem e ajudaram o time a cair. Né? Foi no ano que o Santos caiu. Tá certo? Quer dizer, alguém foi processado? Alguém foi punido? Não.
Então, o dia que fizerem isso, mas ele é um cara duro, sabe? Não tem dinheiro para pagar, não tem problema. Só a pentelhação que ele vai ter, e vai se falar a respeito, poderá inibir outros de agirem da mesma maneira. Agora, enquanto não tiver uma punição, realmente não tem jeito. Com o nosso papo aqui, você foi falando que a Silvia está lá, está no TikTok, está em todas as redes sociais. Você foi acompanhando, né? Porque tem muita gente que é reticente a isso. Não gosto muito de tecnologia, de rede social. Veja, você foi o tempo todo acompanhando. Você é um homem do seu tempo. Eu quero ter todas as redes sociais. Eu coloco diariamente em 14 plataformas. Uau! O que você coloca em 14? Hoje, por exemplo, hoje que nós estamos conversando, eu fiz um comentário sobre a derrota brasileira contra a Bolívia. Né? Então, esse vídeo, por exemplo, está em todas as plataformas. No Twitter, da Jovem Pan, no meu Twitter, nos meus e da Jovem Pan. Tá certo? Você faz uma análise e manda. Todos, eu gravo e mando. TikTok, Instagram, Facebook página, Facebook perfil, que mais? Até todas elas. Tudo isso. E, então, você faz parte de tudo. Então, eu acho bacana. Você está sempre se renovando. Blog, né? escrevo blog, faço jogos, enfim, faço tudo. Você quer dizer que tudo te motiva hoje? Tudo. Você acorda, você tem a mesma vitalidade de sempre. Sim. O que te motiva, de verdade? Motiva porque deu tudo certo para mim na minha vida, Silvia. Eu casei com a mulher certa. Eu casei com a mulher certa. Eu não estou rico, não, viu? Mas eu casei com a mulher certa. Tenho 2 filhos maravilhosos. Tenho 3 netos. Deus me deu saúde até agora. Transmiti tudo que eu podia transmitir, estou transmitindo cada dia mais uma coisa nova, diferente, né? Copas do Mundo, Olimpíada, tudo que você conhece, aquilo que eu brinquei com você, velório, incêndio, sabe? Entrevistei só na Gazeta Esportiva, eu fiquei 12 anos sendo repórter especial da Gazeta Esportiva. Fiquei 12 anos fazendo diariamente a última página da Gazeta Esportiva, que era um personagem por dia. Nossa. Um personagem por dia. Multiplica isso. 12 anos. Nossa, você não vai envelhecer nunca. São milhares de entrevistas. E com muito rabo. Muita sorte que você falou. Muita sorte. Uma historinha para você curtir. Presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. O cara tinha 8 anos de idade. Eu estava no Palestra Itália para fazer um jogo no domingo à tarde. Palmeiras e não sei quem. E o jornal precisava de um personagem para fazer. Era um jogo vagabundo. Eu falei, vamos fazer um personagem diferente. Vamos fazer um menininho aí. Vai. Atenção. Menininho, procurando, antes do jogo. 1 hora antes do jogo. As pessoas chegando devagar, porque o jogo era ruim. Tá? Então, tinha que ter um atrativo. Então estava quase vazia a arquibancada. Aí olhamos lá, tinha um senhor com um garotinho. Chamei o fotógrafo, teleobjetiva, falei, fotografa aquele garotinho lá, com o pai. Nem sabia. O cara fotografou, teleobjetiva. Falei, agora vamos lá. Dei a volta, sentei lá, Você conversei. não sabia quem era? Imagina, moleque. Você vai, Palmeiras vai jogar, você vai torcer, não sei o quê. Aquela entrevista, me engana, que eu gosto, que eu ia fazer uma poesia na entrevista. Tá certo? Para tentar dar um temperinho. E E aí, para concluir a entrevista, eu falei para ele assim, bom, você deve ser bom de bola, você quer jogar em que posição? Eu falei, eu não quero jogar, eu quero ser presidente do Palmeiras. Que legal. Ele tinha 8 anos. Que legal. Fui para a redação, fiz uma poesia. Sol, isso aqui. Você sabe como é que é. Que maravilha. E o garotinho falou, Paulinho falou, eu quero ser presidente do Palmeiras. Título da matéria, na Gazeta Esportiva, página inteira. Nossa, eu quero ser. E o molequinho lá. A foto do moleque.
Paulo Nobre virou presidente e ele tem um painel na casa dele com essa capa da Gazeta Esportiva. Meu Eu Deus, quero ser que presidente do Palmeiras. pragmatismo, que absurdo. Então eu tive rabo. A seleção indo lá para o teu hotel. Então, como é que eu vou queixar? Profissionalmente, como é que eu vou me queixar? Eu sempre falo isso e as pessoas falam, você tem que falar isso mesmo. Pessoalmente, aquilo que eu já te falei. Mas você trabalhou muito para isso. Eu sei, eu acho que eu trabalhei mesmo. Você teve sorte, mas você trabalhou muito para isso. Tudo, mas a vida pessoal da gente ajuda muito. Eu fui um marido ausente. Minha mulher é viúva de marido vivo. Uhum. Ok? Ok. Eu não vi meus filhos crescerem. Tudo tem uma renúncia, né? Certo? Então, eu não vi meus filhos crescerem. Mas você não se arrepende de nada. Não me arrependo. Mas eu poderia me arrepender se meu casamento não tivesse prosperado. Porque eu ficaria muito chateado. Então, nesse caso, eu tive uma mulher, Silvia, que foi pai e mãe. Você tem? Tenho. Pai e mãe. Sim. Tá certo? Então, segurou N barras. Eu saí para uma viagem para a Ásia, meu filho não andava. Quando eu voltei, encontrei um menininho correndo no aeroporto, era ele. Eu não sabia que era ele. Porque você sabe que a criança, em 2, 3 meses, muda, né? Começa a andar e tal. E a viagem levou quase 4 meses. Então, Silvia, eu tive tudo para meu casamento ir para o espaço. E não foi. Qual é o nome dela? Nilde. Nilde foi persistente. Teve muita paciência. É isso aí. Então porque é isso, deu tudo certo. Então, hoje eu curto isso. E hoje você está para a gente encerrar, hoje, o que falta ainda para o Vanderlei? É muita coisa para fazer. Profissionalmente, muita coisa. É? Eu acho. Depois de tudo que você me falou, ainda falta muita coisa? Tem muita entrevista para fazer, tem muito comentário para fazer. As coisas não são... elas não se repetem, sabe? Não tem todo dia a mesma coisa. Batendo cara, é sempre diferente. Todo dia é diferente, né? Diferente pra gente. Você sabe disso. Todo dia você conversa com um entrevistado diferente, novo, que conta uma história. Entendeu? Você percebe, você sente isso no programa que você faz. Essa é uma alegria, né, que a gente tem, né? Não é verdade? Todo dia saiu um convidado aqui e te contou algumas coisas. Chega um outro aqui e está contando isso para você. E isso vai te renovando também. Todo dia tem uma conversa nova. Não há necessidade de você repetir convidados. Sabe? Eu costumo dizer muito isso. Tem um amigo meu que faz podcast e eu brinco com ele. Falo, pô, você entrevistou esse cara? Abre o Google aí, ele está em 40 podcasts. O que ele falou de novo? Ele morre de rir. Eu falei, é verdade. Eu falei, tudo bem, é um personagem importante, bacana, tal, mas pega um outro cara, pega aí o cara que vende churrasquinho, pega qualquer coisa. O cara tem uma história para contar. Isso, todo mundo tem uma história para contar, né? Aí o cara vai no cinema e fazem um filme de um cara que está lá na porta de um abrigo, qualquer coisa, que tem uma história maravilhosa. Esse cara tem história. Todo mundo tem. O filme, história. Claro, é produzido, mas está cheio de situações, cheio de situações que você está cheio de situações que você pode transformar tudo em uma história fascinante. É verdade. Né? Verdade. Vanderlei, e depois de tudo que a gente falou aqui, que conselho que você dá para um jornalista iniciante nos dias de hoje? Persistência. Esportivo. Pode ser para tudo, mas persistência. Acho que tem que ser persistente, porque hoje vai ouvir um número maior de não. Além disso, não sobram portas abertas. Né? Anualmente são lançados no mercado aí pacotes de jornalistas e não há espaço para todo mundo. Verdade. Né? Não há espaço. As redações principais já estão inchadas. Então, por isso que tem um outro caminho. Podcast, as redes sociais, criatividade, fazendo alguma coisa um pouco diferente, assessoria. Né? Eu sempre defendo os assessores, porque existem bons assessores, mas existem também aqueles que são
vistos como assessores, mas, na verdade, são prestadores de serviço para o personagem. Leva a criança na escola, vai fazer pagamento no banco. Entendi. Então, não é essa a função do assessor de imprensa, né? Então, eu acho que tem que ser muito persistente e acho que as chances que os jovens, recuando um pouquinho no tempo, tinham quando eram mais novos, hoje as chances até aparecem mais para esses jovens ainda mais velhos. Então, é muito comum você perguntar quantos anos você tem na redação, de uma redação qualquer? Tenho 26, 27 anos. Legal. Aí eu paro para pensar, puxa, com 25 anos eu estava casado, tinha uma filha. E estava pelo mundo já. Então, eu acho que... Entendi. Você entendeu? É outra geração, é outra história. E isso aumenta a dificuldade. É verdade. Por isso que a dificuldade que essa turma encontra hoje é maior para a realização do trabalho. Ganharam em tecnologia, o celularzinho nosso e tal, o microfone fantástico, Shure, esse é ótimo. Mas enfrentam outro tipo de dificuldade. Mas perderam no sentido de ter esse contato maior com os ídolos. Olha, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo. Eu sei que tem um monte de história, imagina. Só uma que você já contou, já, né? Deu para ter uma ideia. Desculpe ter esticado muito. Não. Mas é um prazer. Sou sua fã. Obrigado. Admiro muito seu trabalho, sempre admirei. E muito obrigada por você estar aqui. Foi ótimo, senhor. Obrigado pela gentileza, pelo atendimento. Foi muito bom ter contato com você, estar com você e falar com todo mundo. Muito bem. E para você que acompanhou a gente, obrigado pela companhia e até a próxima.